Ei, som, som. Som, som, ei, som. Som, ei, som. Espírito, enche a minha vida. Boa noite. Boa noite, gostaria que você ficasse de pé. Você que está aí atrás, tome aqui os primeiros lugares. Vamos dar início nessa noite o nosso culto ao Senhor. Amém? Está feliz? Diga amém. Estamos reunidos nessa noite aqui como igreja. Mais uma noite aos pés do Senhor, para aprender mais do Senhor. Eu sempre falo isso às quartas-feiras, mas quero repetir mais uma vez. Olhe para cá um pouco. Você que está aí atrás, venha para cá. Não sei como é que foi o seu dia hoje. Se foi mais corrido ou mais tranquilo, mas o importante é esse momento onde a gente para ouvir a voz do Senhor. Amém ou não amém? Esse momento que a gente dedica ao Senhor Jesus. Ah, pastor, mas eu também dedico momentos lá na minha casa. Muito bom e deve fazer isso. Mas agora nós estamos reunidos aqui, como igreja, no nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? E quando a igreja se reúne, meus amados, Deus garante a sua presença. Ele diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria presente. Então Deus está conosco, Deus está aqui. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. Pai amado, Pai bendito, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, Senhor Jesus. Esse tempo que o Senhor nos concede, Senhor Jesus, vida, respiração, a Tua presença, Senhor, conosco, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Oh Deus, nessa noite, Senhor, foi o Teu Espírito Santo, Senhor, que nos trouxe até aqui. O Teu Espírito nos conduziu, Senhor, até esse lugar, Senhor.
Agora estamos reunidos aqui, ó Deus, como igreja, Senhor, teu corpo, tua noiva, Senhor. Deus, nós queremos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, Senhor. Fala conosco, Senhor. Deus, ministra uma palavra, Senhor Jesus, ao nosso coração. Que o nosso coração, Senhor Jesus, seja uma terra boa, Senhor, a fim de receber de Ti os nutrientes, Senhor, a fim que possamos produzir, Senhor Jesus, as virtudes, entregar as virtudes que o Senhor deseja que entregamos, Senhor. Que viemos produzir, Senhor Jesus, a 30, a 60, a 100 por um, Senhor. Fala conosco, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus. Amém. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero diante do Teu. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar, diante do Teu altar, Senhor, diante do Teu altar, diante do Teu altar. Aleluia. Obrigado, Gabriel. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o rosto dEle, amém? E vendo o rosto dEle, nós possamos receber a paz de Cristo. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê a sua paz, amém? Eu creio que essa frase você já começa a entender, né? Nós precisamos ver a face de Cristo para que a gente possa resplandecer ela da mesma forma que eu estou vendo. Se eu posso ver a face de Cristo, eu posso fazer com que a minha face seja igual à de Cristo. E nisso você e eu podemos desfrutar de paz. Amém? Glória a Deus. Quarta-feira, meio de semana, paramos o nosso culto. Amém?
estávamos cultuando, porque o culto é o culto é relacional. O culto é relacionamentos. E nós estávamos até agora nos relacionando uns com os filhos, com os amigos, no trabalho. Demos um tempo. Vamos conferir, seja bem-vindo, Edmilson. Vamos conferir se nós estamos oferecendo ao Pai o culto que Ele recebe. Amém? Então, por isso nós estamos parando a quarta-feira, fazendo essa conferência para voltarmos para o culto. Como é simples as coisas, né? Como o assunto não muda, muda só o sentido. Então fica fácil corrigir, né? Tipo, o carrinho está indo para a direita, da esquerda para a direita, é só inverter. Fica mais fácil, né? Então, para a gente ver que muita coisa está sem sentido. A direção está correta. A direção é do norte para o sul. Isso é direção. Agora, o sentido, ele pode estar do sul para o norte ou norte para o sul. E está na direção correta, mas no sentido errado. Por isso o diabo nos engana no sentido. Muda só o detalhe. E esse detalhe faz toda a diferença. Amém? 1 Coríntios 15, 48 diz assim: que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Revelar o quê? Revelar a face de Cristo. Para podermos fazer conforme Cristo. Agirmos conforme Cristo. E agir conforme Cristo, nós temos sabedoria. Então, revelação, para ver a face de Cristo. Sabedoria, para agir exatamente como Ele agiria. Amém? Fácil? Fácil assim. Amém? Então, tá bom. Então, a minha oração hoje, e sempre, principalmente agora, nesse momento da palavra, que o Senhor nos dê revelação, sabedoria. Amém? Diz assim o texto de 1 Coríntios 15, 48. O som está meio estranho. Está eco, né? E aqui está muito abafado, muito grave. A minha voz é grave, né? Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais. Homem terreno, homem natural. Amém? Uma coisa que a gente fala aqui cotidianamente. Como foi o primeiro homem terreno, tais são os homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Verso 49. E assim como trouxemos ou trazemos a imagem do terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Vamos ler com o pastor? Vamos ler, para você ficar colado aqui comigo, junto comigo? Trazer sua mente para cá, porque ela pode estar ainda preocupada no dia a dia, a semana, terça-feira, quarta-feira, cheio de coisas. Vem comigo para cá. Amém? Vamos ler junto. Leia aí onde você está acompanhando o pastor. Não, mudou? E, diga com o pastor, e, assim como trouxemos, tem só alguns falando ou todos? Você está falando? Pergunta para o seu irmão, você está falando? Eu não estou te ouvindo. Mas eu não preciso te ouvir, mas eu quero que você fale, amém? Está chato, pastor, mas vamos ser assim mesmo. Tem que interagir comigo, amém? E assim como trouxemos a imagem do terreno. Nós estamos trazendo a imagem do terreno. Então a gente vai falar sobre isso, né? Devemos trazer também a imagem do celestial. Aí já está bom demais. Podemos ler mais coisas, mas está bom. Mateus 8, 10. Pode ser Mateus 8, 10. E a gente vai. Nós iremos. A gente vai. Oh, Jesus. Ainda bem que eu estou em casa, né? Mas estão filmando, pastor, estão gravando. Oh, Jesus dos crentes. A gente vai, a gente vamos. Está todo mundo junto. Melhora o meu agudo, pelo amor de Deus. Eu estou gripado, né? Aí a voz já está mais.
8:10 diz assim: ouvindo isso o quê? Foi um cara, um centurião, um homem de grande patente, tipo um general. Aí esse general falou assim, foi procurar Jesus. E falou: Jesus, eu tenho uma pessoa que me serve, um servo meu. Ele está terrivelmente doente, está sofrendo terrivelmente. Diga, sofrendo? Todos sofrem, pastor. Mas esse sofria terrivelmente. Ele só dá um acréscimo. Sofrer e sofrer de uma maneira terrível. E ele disse assim: e eu preciso que Jesus vá até lá em casa. Por quê? Para tirar o sofrimento, que é terrível. Esse é o contexto dessa passagem. Aí é um centurião, esse general, né? Só para a gente entender aqui. Aí e ele fala assim para Jesus: olha, eu também tenho pessoas sobre o meu comando. E quando eu digo para aqueles que estão sobre o meu comando, meus servos, como esse que está lá em casa doente, levanta, e ele levanta. Eu falo para ele: vamos, e nós vamos, nós iremos. Se falar para ele ficar, ele fica. Porque eu tenho esse entendimento. Aí Jesus fala isso aqui: olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa. Jesus chegou, olha que bonitinho. Jesus olha isso e fala assim: olha que bonitinho, nunca vi isso, coisa muito bonita. Aí ele fala assim, ouvindo isso, Jesus disse: que bonitinho, igual mineiro, né? Que bacana. Admirou-se, que é isso? E disse a todos os que estavam na igreja seguindo: olha, vocês ouviram isso? Ouviram isso? Em verdade, eu vou afirmar uma coisa aqui para vocês: nem mesmo na igreja eu vi uma fé dessa. É isso que ele falou. Ah não, ali é Israel. Esquece, tanto faz. Nem na igreja, não vi essa fé. Meu Deus, que fé. E sobre essa fé que nós falamos aqui quarta-feira e domingo, e ele viu aquela fé. E ele falou que aquela frase do centurião, ou do general, para salvar, para curar, para sarar seu servo, era um resumo da fé, porque a fé é o conhecimento que nós temos da parte de Deus. A fé é o conhecimento que foi me dado pela graça a cada um de nós. Deus enviou, o amor enviou a sua graça, para que os homens vivessem em comunhão com o Pai e uns com os outros. E a graça de Deus veio porque o homem terreno, o homem caiu. O homem tem um pensamento humano, natural. Aí Deus teve que enviar a graça. Aí a graça revelou a cada um de nós uma coisa chamada fé. Sem graça não tem fé. Amém? A fé é uma porção da graça de Deus derramada sobre cada um de nós. Então você pode ter a fé crescida. Você pode crescer na graça. Você pode crescer no conhecimento de quem é o Pai e de quem é o Filho. Então isso é a fé. A fé é o conhecimento que nós temos da vontade do Pai. Aí quando nós conhecemos o Pai, nós queremos Jesus, Deus falando para nós. Nosso irmão mais velho disse assim: olha, se quem vê o Pai, vê o Filho que o enviou. Porque o Filho só faz aquilo que viu o Pai fazendo. Quem é esse Filho? Quem é? Jesus? Tá bom, mas só Jesus? Quem mais? Nós. Então nós temos que fazer exatamente isso. Jesus viu o Pai fazendo, então nós temos que ver também, revelação. Temos que ver. E fazer como? Fazer como Jesus fez. E isso é a fé. E sabe como é que Jesus fez? Ele amou. E sabe o que é o amor? É entregar, é sacrificar, é oferecer. De uma maneira generosa, espontânea, sem negociar, sem barganha, sem esperar nada de ninguém. Isso é fé. Então, pastor, eu aprendi que fé era como eu não tinha as mãos. Era uma analogia que era feita na igreja de Israel. Nas igrejas. Eu não tinha mão e Deus estava cheio de presentes para me dar. Aí de repente, pum, fé. Agora eu tenho fé. Agora eu tenho mãos. Para quê? Para pegar tudo que Deus tem para me dar.
Então, o que eu preciso hoje? Saber tudo que Deus tem para me dar e receber. E o pessoal está na igreja hoje, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, para ter consciência das mãos e de tudo que Deus tem para nós. Olha que bonitinho e que bom. Mas não é fé. A fé é para ter coragem de entregar tudo o que Deus, que o Pai, já nos deu. Olha que coisa tremenda. Então o Pai já nos deu todas as coisas. Segundo Efésios capítulo 1, sim. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus já nos deu tudo que nós precisamos. O que a gente precisa fazer agora é pegar tudo isso e entregar. Então a fé é para entregar. A fé é para oferecer para o próximo. Tudo é para o próximo. Tudo é para Deus, amém? Diga assim, tudo é para Deus. Aí fica mais fácil, né? Tudo é para Jesus, é mais fácil também. Mas, olha, Jesus, quero te falar que Jesus morreu. Uma má notícia, né? Mas ele ressuscitou, boa notícia. Mas tem outra má notícia, ele não está mais entre nós. Não está, pastor? Não, está não. Foi embora. Jesus foi embora, pastor? Foi. Eu sei que a gente fica falando, de um homem branco, está no nosso meio, atravessando, passando entre nós. Né? Jesus foi embora. Vai ter que se contentar agora com o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer fazer o seguinte, ele quer convencer a você a ser a resposta e entregar tudo que Deus já nos deu. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer saber quando você vai estar cheio do Espírito Santo? É quando você está disposto a entregar e oferecer sem precisar receber nada. Sem questionar, só vou dar. Ser um homem cheio do Espírito Santo, ele é um abençoador. Uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher abençoadora. É o que nós falamos na domingo de manhã, à noite. Quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que está pronta para oferecer. Oferecer. Não tira lágrima de ninguém, mas provoca sorriso. Se você provoca chuva, isso não impressiona ninguém. Pastor, eu faço cessar a chuva. Eu faço cessar o vento, amados, provoca nada. Talvez os anjos e demônios, talvez aplaudam você. Os homens sem revelação de Deus aplaudam você. Mas o Pai, Deus, o Pai, vai ficar extremamente admirado. Assim como Jesus ficou com esse centurião. Se você for alguém que consegue enxugar lágrimas dos outros. E provocar sorriso. Nós somos aqueles que enxugam lágrimas. Você acha que é fácil? Parece tão fácil, né, amados? Porque a gente fala assim, eu quero ser alguém que sabe enxugar lágrimas dos outros. Mas já vem um negócio assim, tipo assim, eu quero enxugar lágrima, mas com a mesma mão que eu enxugo, deve ter umas 10 enxugando as minhas. Você está disposto a enxugar lágrimas sem ter nenhuma para enxugar a sua? Ah, pastor, mas assim não vale. Vale sim, porque nós não podemos ter negócio no reino de Deus. Amém? Mas vai ter um monte de gente para enxugar minha lágrima, pastor. Amém, que tenha. Mas eu não tenho controle sobre as mãos de ninguém. Eu tenho controle sobre que mãos? A minha. Então eu não posso garantir, Marcela, que alguém vai enxugar suas lágrimas. Mas se eu pregar para você, você pode decidir, tomar a decisão, assumir a responsabilidade, empenhar a palavra, que vai enxugar a lágrima de todos que se aproximar de você. E que não vai provocar lágrimas. Amém? E você vai ser uma provocadora de sorrisos. De quem? Do seu marido, seus filhos, seus amigos. Quem sabe o inimigo? Não interessa, mas é isso que você é. Isso é uma mulher celestial, isso é um homem celestial. Isso é a semente que está dentro de cada um de nós. Amados, olha só, o Espírito Santo foi soprado sobre toda a carne. Diga com o pastor, toda a carne. Toda a carne. Isso faz toda a diferença. Porque senão vai achar que o Espírito Santo é só para quem veio aqui na igreja, se converteu, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, está dando dízimo, oferta e foi batizado nas águas. Nós pegamos os nossos ritos, nossa liturgia e usamos para usar para as pessoas dizer se a pessoa está ou não, que o Espírito Santo está ou não nela. Até mesmo fala assim, olha outra coisa, se você não fala em línguas, você também não tem o Espírito Santo. É legal falar em línguas, né? Você acha legal? Quem fala, acha. Né? E quem não fala, fale também. Mas olha só, se
Se alguém falar para você essa noite assim, ó, se você não fala em língua, você não tem Espírito Santo. A primeira coisa que você vai fazer, se você acredita em mim, né? Aí você vai querer o quê? Falar em línguas. Por quê? Porque você quer o Espírito Santo. Mas falar em línguas é legal. E eu não estou querendo dizer que falar em línguas não é legal. Eu não estou pregando nem contra isso. Mas eu estou falando que não é falar em línguas que você é um homem cheio de Espírito Santo. Você é um homem cheio de Espírito Santo porque você é um homem para a sua família. Você é uma mulher para a sua família, para os seus filhos, para o seu marido. Você é um homem para essa sociedade hipócrita, caída e corrupta. Você é alguém que não se dobra para corrupção, para propina. Você é um homem que não fala palavras torpes. Você é uma mulher que honra a sua família. Ah, meu Deus, isso aqui é sinal do Espírito Santo. É. Isso aqui é o sinal. É o sinal de que você está orientada pelo Espírito Santo. Você entende? Eu não estou anulando as outras coisas. Então, pastor, no momento que eu decido fazer essas coisas, o que está acontecendo comigo? Olha, o que está acontecendo com você é o seguinte: o Espírito, Jesus soprou sobre toda a carne o Espírito dele. É como se tivesse uma chuva, caiu sobre todas as carnes. E dentro de cada homem entrou uma semente, chamada semente de Cristo, que eu chamo semente de Jesus, só para a gente entender, só para ser didático. Porque uma semente de Jesus se torna um processo maravilhoso em um Cristo. É igual uma semente de goiaba, bem plantada, bem cuidada, numa boa terra, com bons ingredientes, ou adubos, vai ser regada, passar por um processo doloroso de estações, né? Vai chegar a primavera, vai chegar o outono, quando ela começou a crescer, dá a sensação que morreu, caiu tudo, murchou. Vem a primavera, as folhas aparecem. Eu estou forçando muito a voz, me dá mais retorno. Já olha, foi meia hora. Fosse domingo à noite, acabava o culto, chamava o ministério de música e acabou. Você vê como é rápido? Está errado? Oh, glória a Deus, aleluia. Mas é mais cedo? Ah, tá certo. É só brincadeira. Tá bom. Então, vamos lá, que eu não sei mais. Tem TDAH, tem tanta coisa hoje na cabeça. Né? Assim, o processo, né? Então, o processo da primavera, chega a primavera, acabou o outono, os dias parecem os mesmos, né? Mas não são, né? Tudo parecido, é a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, não. As estações mudam. Aí, quando chega a primavera, aquela planta que estava seca, estava murcha, dava a sensação que caiu as folhas, que morreu. Vem as folhas, vem as flores, anunciando. Anunciando o quê? Hein? Anunciando? Nada. Pô, não tem ninguém aí da roça. A primavera, veio as folhas, as flores, anunciando o quê? Os frutos. Oh, glória! Porque eu não entendo quase nada de agricultura, não. Quem entende é vocês. Mas as folhas... Não é isso, não é, pastora Delza? As folhas e as flores anunciam os frutos. Então, o fruto de Jesus foi Cristo. Por isso que o Satanás, o capeta, queria impedir o processo transformador de Jesus, impedindo ele de passar pelas estações próprias. Mas ele passou por todas as estações e mostrou para nós como um fruto, uma semente de goiaba. Depois, não parecia nada, era só uma semente. Mas, com o processo, ela se transformou numa goiabeira. E aí ela foi embora, mas ela deixou muitos frutos que está entre nós agora, para nós imitarmos o processo e sermos transformados de glória em glória, de um Jesus em um Cristo. Amém? Se Jesus não se transformasse em Cristo, ele não seria, para nós, Severo, uma referência. Porque Jesus só veio para nós fazer duas coisas. Uma, ele veio mostrar um caminho. Ou seja, esse caminho não é o que leva a lugar nenhum, não. Esse caminho é um processo. Ele veio mostrar para nós e revelar para nós o processo. E ele veio revelar para nós, dentro desse processo, o plano maravilhoso de Deus que os homens perderam. Os homens perderam no Éden o projeto de vida celestial.
E sem o projeto de vida celestial, segura aqui, eu vou abrir um parênteses. O Deus Todo-Poderoso, que é nosso Pai, graças a Deus, amém? O Deus Todo-Poderoso, que é nosso Pai, colocou dentro do coração de cada homem, do seu coração, Marcinho, dentro do seu coração, Michele, dentro de todos os corações dos homens, uma coisa chamada eternidade. Quantos já leram isso? Deus colocou no coração do homem a eternidade, dentro do coração do homem. Então, todo ser vivo, mesmo sem conhecer o plano celestial de vida, eles têm um coração dentro dele, algo, está falando de sentimento, algo que diz assim: eu fui criado, eu vim para a terra, eu tenho uma missão, eu tenho que fazer algo, eu não sei o que é, mas eu vou fazer algo. E aí eu tenho conversado com vocês sobre esse plano humano de vida. Diga, plano humano de vida. Os celestiais, que eu li antes. Os terrenos, lembra? 1 Coríntios 15, 48. Então, plano celestial de vida. Plano terreno de vida. Os homens perderam o plano celestial. Tipo Neemias, pastor Evandro, veio aqui realmente agora. Ele não ia voltar lá para Israel, porque os muros tinham sido destruídos e as portas tinham pegado fogo. Imagine, uma licença poética, que lá no rei, onde ele estava prisioneiro, e ele foi mandado para cá para restaurar as portas e os muros, ele tinha um projeto. E ele veio embora e deixou o projeto. Ele deixou o projeto. E quando ele chegou, ele sabia que tinha que restaurar muro e restaurar as portas. E foi fazer do jeito dele. Isso é o plano humano e natural. Os homens tentando fazer o plano terreno de Deus, mas eles perderam o seu projeto. Todos os homens têm isso. Então, qual é o plano dos homens? De todos os homens, para não ter confusão, né? Qual é o plano terreno dos homens? Então, para fazer um resumo, só um resumo, isso é uma licença poética, não está escrito na Bíblia, mas os homens buscam sucesso, felicidade, alegria e paz. Amém? Um homem e uma mulher, em sã consciência, o que ela quer? Felicidade ligada ao sucesso. Alguns acham que a felicidade não está ligada ao sucesso, mas querem ser felizes. Alguns acham que para ser feliz, cada um tem uma opinião. Tá bom? Uns acham que para ser feliz, tem que ser rico. O outro acha que para ser feliz não precisa de dinheiro. Mas ambos querem ser felizes. Amém? Uns acham que para ser feliz precisa casar. Outras acham que para ser feliz não precisa casar. Uns acham que para ser feliz a mulher precisa casar e ter filhos. Outras acham que nem precisa casar e nem ter filhos. Tem mulheres que acham que para ser feliz só se ela casar com outra mulher. Aí, mas isso está errado, isso não está certo. Mas não estou falando nada de certo e errado aqui não. Pelo amor de Deus. Nós não estamos aqui para... O Evangelho não vai estabelecer certos e errados. É um padrão muito mais elevado do que isso. A mulher acha que só vai ser feliz se ela casar com outra mulher. O que ela vai fazer? Fala. Casar com outra mulher. Porque ela quer ser feliz. Pronto. E o homem, que quer ser feliz, só acha que vai se casar com outro homem. E o que ele vai fazer? Ainda mais nessa época que nós vivemos, que a internet está dizendo, é certo, é tranquilo, se não aceitarem, e são homofóbicos, são não sei o quê, são não sei o quê. Porque há uns 40 anos atrás, ficava todo mundo dentro do armário, né? Não é isso? Alguém sabe disso? O que eu estou falando? Não é que você ficou dentro do armário, mas ficava um monte de gente dentro do armário. Não é isso, Evandro? Você sabe disso? Não é que o Evandro está dentro do armário, mas ele sabe disso. Não é, Evandro? Nos anos 70, anos 80, anos 70, anos 60, uma pessoa homossexual morria homossexual sem ninguém saber. Pouquíssimas pessoas. Os artistas, todo mundo assim. Eu estou falando loucura? Isso não é evangelho que eu estou pregando, tá? Não fica preso nisso aqui, não. Nem estou falando, lá vai o pastor falar sobre homossexualismo, estava tão bom a mensagem. Não estou falando sobre isso, porque o assunto do evangelho não é esse. Eu estou falando sobre felicidade. Qual é o seu projeto de felicidade?
Jovem, qual é o seu projeto de felicidade? Ah, pastor, meu projeto de felicidade, de repente, eu vou estudar, quero estudar bastante, porque eu quero trabalhar pouco e ganhar muito. Eu quero ser bem qualificado, então eu vou trabalhar, ter uma boa qualificação, entrar no mercado de trabalho, conseguir um bom salário, bom emprego, depois eu vou casar, aí eu quero dar o melhor para minha esposa, quero dar o melhor para os meus filhos. Olha que plano legal, plano de vida legal. E isso tudo você acha que você vai ser o quê? Com isso eu acho que eu vou ser um homem satisfeito e feliz. Amém? O plano humano, do ser humano, não é ruim. Tem uns que são muito ruins, não. Tem um que tem plano muito ruim. Tem gente que é tão ruim que ele não consegue fazer nada, ele não consegue estudar, ele não consegue fazer nada, não agrada pai, não agrada mãe. Aí chega aos 16, 17 anos, mora num lugar assim onde o tráfego está rolando solto, o cara dá um rifle na mão dele, uma arma na mão dele, e tá, olha, você vai para cá, você vai vender cocaína, você vai ficar rico. Aí ele vai vender cocaína. E por que você acha que ele vai vender cocaína? Para quê? Porque eu sou o tarado da venda de cocaína. Não. Ele quer ser feliz, só isso, igual você. Hã? Ou não? Ou não? Então, a pessoa que está casando com alguém do mesmo sexo, ela só quer ser feliz. Amém? Igual você. Igual você. Qual é o teu plano? Fala para mim não, mas seja lá qual for o teu plano, ele é bom. Qual é a dificuldade dele? É teu. Qual é a desgraça? Perdão falar assim, tá? Qual é a latada? É que é seu. Ruim, né? Isso aí não é palavra legal. Poxa, meu plano é ruim, pastor. Não é tão bom, mas é. Deixa eu te falar algo sobre o teu plano. O teu plano, o plano teu, o plano de todos os homens. De todos os homens. A Bíblia chama isso de iniquidade. O nome que a Bíblia dá para isso, é um nome de pecado sem S, que a gente traduz por iniquidade. Você está entendendo? Você está entendendo? Você, homem, casado direitinho com a mulher, com os filhos, trabalhando, não rouba ninguém, não mata ninguém, não fere ninguém, mas é o plano seu de felicidade. Isso é uma iniquidade. Posso falar isso no domingo, na quarta-feira e no domingo de manhã. Não dá para falar domingo à noite. Vai todo mundo embora, só vai ficar alguns assim. Achar que a gente está numa heresia. Mas nós não estamos na heresia. É porque o mundo, as igrejas, as religiões nos ensinaram errado. Quebranta teu coração. Existe uma imagem celestial, uma imagem terrena. Amém? A imagem terrena é o plano terreno do homem ser feliz. Só isso. A imagem celestial é o plano divino de Jesus, do Pai ser feliz. E quem é feliz? Vai ser feliz quem vencer a vontade. Por isso Jesus vai logo orando, ensina-nos a orar. Primeira coisa que ele fala, então, olha, a primeira coisa é o seguinte: existe a vontade sua e a vontade dele. Se fizer a sua vontade, você vai ser feliz. Se fizer a vontade dele, ele vai ser feliz. Entenderam agora? Vou repetir. Tem duas vontades, tem a sua. Vou falar a palavra. Lá em Mateus diz o quê? Jesus falando, ensinando a orar. Ensina-nos a orar. Ele fala assim: Pai nosso, santificado seja o teu nome, tal, aquela coisa toda. Seja feita a minha vontade. Né? Não? Estou espantado. Não é nossa, não? E por que a gente está aí o tempo todo orando, pedindo a Deus a nossa vontade? E de vez de a gente se aprostrar diante de Deus e ficar ouvindo para ouvir a vontade dele. E depois sair para fazer, porque é difícil. Ouvir a vontade dele e depois fazer. E é difícil, porque a gente não gosta, a gente não quer fazer, a gente quer que ele faça, a gente só ora. A gente gosta de liturgia, a gente gosta de sacrifício, a gente gosta de cantar, de louvar, de entregar dízimo, de oferta. Crente, né? Gosta de coisa de crente. E enquanto a gente faz coisa de crente, Deus faz o que tem que fazer. É assim, mas não é assim. Isso é a maneira espiritual de manipular pessoas. Nós estamos aqui para ouvir a Deus e executar o plano dele. Amém? A oração é essa: Senhor, seja feita a tua vontade. Da mesma forma que aí no céu. Você acha que lá no céu é uma bagunça?
lá todo mundo submisso. Por isso que quando esse centurião fala, ó, eu sou homem sujeito à autoridade, quando eu falo não acontece, quando eu falo para não acontecer, não acontece. Aí Jesus, meu Deus, é exatamente isso que é fé. É obediência e submissão a uma palavra. Jesus, esse centurião aí nunca foi meu discípulo, nunca andou comigo, sabe tudo, nunca vi fé como essa. Israel, desde Moisés, passando por Abraão, pai da fé. Nem Abraão falou isso. É isso, ó. Se eu mandar sentar, senta. Se eu mandar andar, anda. Se eu mandar correr, corre. Que isso? Nunca vi em Israel. Você acha que Israel surgiu quando? Isso surgiu em Jacó, né? É. Então, Jesus falou, nunca vi isso. É uma fé maravilhosa. Então, nós estamos aqui para ouvir a Deus e obedecer. Ouvir a voz dEle. Então, a minha oração é estar atento, sensível à voz de Deus. Por isso, a gente pede o tempo todo, Senhor, me revela a sua vontade, para que eu possa viver, agir em sabedoria, e não em entendimento humano. Revela a tua vontade, Senhor. Então, Deus revelou a vontade dEle para um personagem na Bíblia, chamado Isaías. Alguém lembra Isaías capítulo 6? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Aí ele falou de uns anjos lá que tinham não sei quantas asas. Umas asas cobriam os olhos, outras os pés, outras voavam, umas rodas com o olho dentro da roda, o olho fora da roda. Até hoje o profeta procurando saber que roda é essa, que olho é esse. E não entendeu uma coisa bem simples. Que Isaías falou assim, quando eu cheguei perto, eu vi e ouvi. E quando eu ouvi, eu falei assim, miserável homem que sou. Que agora eu ouvi. E eu habito num mundo, num povo, que eles estão impuros e eles não sabiam, inclusive eu. Aí ele cai. Aí aquela voz sai, olha, levanta, Isaías, que eu vou falar contigo. Coloca em pé. Aí ele fica em pé para falar com Deus. Um homem em pé. Vou falar contigo. Aí ele fala com ele, ele escuta. E ele sabe o que ele escutou? A quem eu vou enviar. E foi isso que ele escutou. Aí quando Isaías escuta isso, ele fala assim, ó, então faz o seguinte, envia-me a mim. Ele é um profeta. Sabe quem era Isaías? É você. É você, Jefferson. É você, Leandro. É você. É você, Evandro. Sou eu. É você, Marcela. Era Isaías. Não é, sou eu e você. É você, Jéssica. Mas eu fui enviar. Fomos. Jesus falou assim, olha, da mesma forma. Diga com o pastor, da mesma forma que o Pai me enviou, eu vou enviar você, Sandro. Eu vou enviar você. Eu estou enviando vocês. Da mesma maneira que o Pai me enviou. Vocês estão sendo enviados. Vocês vieram para cá, para a cidade de Itaboraí, o Apolo, sem um mapa, sem um plano, para fazer as coisas religiosas, porque a eternidade estava no nosso coração. Mas Deus nos enviou. E sabe por que Ele nos enviou? Porque há um só Deus. Efésios diz isso. Um só Deus e Pai. Pai de todos, que está em todos. Não está em todos não, pastor. Tem que olhar esse negócio direito. Eu não acredito, eu não concordo com isso. Não pode estar em todos. Está em todos e é Pai de todos. Meu Deus, isso mata a religião. Mas Ele diz, Marcelo, que é Pai de todos. Mas nós falamos, não, só é pai daquele que se batizar, dá dízimo e tal. E se eu for fiel, tem que ver um monte de coisa. É um monte de condição, sabe? Não, tá bom, você vai ser filha. Mas, tem que observar isso. Entendeu? É tipo pegar sua filhinha, você e o Hudson, e deixa ela entender que ela vai entrar na latada. Quando ela tiver com 4, 5 anos, você fala assim, você está com o papai, com a mamãe e tal. Mas deixa eu contar para você um negócio, sim, está com uma cartilha. Obedece, senão você não é minha filha. Se fizer exatamente assim, é minha filha. Você vai fazer isso? Ela é sua filha. Sua filha. O Hudson, ele acredita pela fé, porque ele é a figura do homem, ele é a igreja.
Não é porque é o Hudson, não. É porque o homem não representa a igreja. Quem representa a igreja é a mulher. Então a mulher tem certeza que é dela. Por isso que a mulher tem certeza. Né? Ela vai lá, tem o rasgo da cesárea, ou então tem a dor do parto que ela tem. Toda mãe tem certeza que é. Todo pai fica esperando crescer, né? Tem que ver, né? Se isso vai parecer comigo, né? Não sei não, hein? Mas aí se você é muito apaixonado pela esposa, você conhece, você fala assim, não, minha esposa não. Mas então você está acreditando nela, né? Então você é pai pela fé, né? A não ser que você vai fazer um DNA, que isso é agora, né? Não agora. Porque senão José ia fazer um DNA lá em Jesus, na Maria, e ia ser um escândalo lá no programa do Ratinho. Se o Ratinho tivesse o programa 2000 anos atrás, José estava numa encrenca tremenda. Que o filho nem era dele. O DNA, falaram até que acharam o sangue de Jesus e acharam só 25 cromossomos. Eu não sei que negócio é esse. Não sei nem como é que conseguiram achar o sangue de Jesus, né? Porque um era celestial e os 24 eram dos homens. É 23. Acharam 24, porque cada homem, cada ser humano tem 23 mais 23. 23 masculino, 23 feminino, dá 46. Só que o de Jesus só tinha 23 da mulher e um de Deus. Eles falaram que isso é ciência. Eu nem sei se é verdade, mas falam, né? Mas isso não importa. Vem para cá. Então a mulher tem certeza, convicção, é filho, porque a igreja teria que ter essa certeza. Né? Mas mulheres, assim, por indução, elas têm certeza que o filho é delas. E o pai? Pai, eu não sei. Eu só saí com esse homem e sempre vivi com ele e ele é meu marido. Deve ser o pai. Certeza mesmo, só quando crescer, ver se a cara do pai é a cara do filho. Ou então se tiver algum exame aí de DNA. Mas certeza só se o filho for a cara do pai. Parece com o pai. Não é isso? Né? Lá em casa, lá, uma confusão tremenda. Fica lá. Deinha, é um segredo nosso aqui, vou até falar, né? 10. Porque meu pai é desse tamanho. E meu pai, eu sou branco. Meu pai não é branco. Meu pai é negro. E é desse tamanhozinho. Aí quando eu apareço do lado do meu pai, todo mundo fala assim, é o pai dele. Só amigo que faz isso, é o pai dele. Aí a Deinha faz isso comigo. As minhas duas irmãs são negras. E minha mãe é branca. Sem racismo nem nada, só para vocês entenderem. Aí lá em casa foi assim, uma predileção tremenda, porque Nordeste, o pessoal é muito racista, mano. Ainda mais na minha época, lá naquela época, muitos anos atrás. Eu sei que eu estou com a cara de 30, mas já passei de 60. Então era fácil não. Mas fui criado assim num dengo tremendo. Mas assim, até hoje reza a lenda que o meu pai vai falar assim, melhor você procurar quem é seu pai. O Andrezinho, fica a Sasha, me mandou procurar quem é meu pai. Olha esse absurdo. Porque eu não pareço, não parece. Eu sou a cara da mãe, sou a cara da igreja, né? Mas a gente vai saber que se for a cara do pai, né? Mas será que isso é só natural ou espiritual? É espiritual também. Deus, que é nosso pai, Deus não tem cara. Mas ele enviou Jesus, que é a cara dele. Então você olhando para a cara de Jesus, você imagina qual é a cara que você vai ter. Então você pode ter a cara de Jesus, que é a cara do pai, ou você pode ter a cara dos homens, que é a cara do diabo. Por mais linda que ela seja. Ou nós vamos ter a face de Cristo ou a face de demônios. Por isso é identidade. E quem é que determina a minha identidade? Sou eu que vou construir a minha identidade. Você vai construir a sua identidade. A Bíblia chama identidade por imagem. Entendido? Imagem. Então nós somos aqueles que fazem a imagem, uma imagem. Identidade e imagem é a mesma coisa. Aí eu vou acrescentar mais uma. Imagem, identidade e ídolo é a mesma coisa. Então nós estamos construindo um ídolo, que é uma imagem, que é a identidade. E quem é essa identidade, esse ídolo, essa imagem? Sou eu. Quem eu sou? E quem eu penso que eu sou? Eu sou soma de coisas boas e ruins. E eu sou aquilo do que eu gosto. O que eu passo a gostar, eu vou adquirindo e falo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu amo isso, não amo aquilo. Gosto de igreja, não gosto de baile. A gente fica um resumo de coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. Aí a gente faz o seguinte, quem é feliz? É aquele que busca tudo que gosta e alcança. Quem é infeliz? É aquele que busca tudo que gosta e não consegue nada. Fácil, né? Fácil? Aí a pessoa, eu falei no domingo de manhã sobre mundanismo, feitiçaria e idolatria. Mundanismo, feitiçaria e idolatria.
Agora vem comigo e presta atenção, que talvez a gente fique mais claro um pouquinho isso. O homem está formando uma identidade, amém? Todos os homens, porque a eternidade está no coração dos homens, e essa eternidade, amados, não é nada mais e nada menos que um processo de materializar uma identidade. Você entendeu o que eu falei? Ou não? É o que eu falei rápido. Eternidade está no coração do homem. Diga assim, eternidade está no meu coração. Vou voltar para ter certeza, mas a gente fala domingo, se Deus permitir, né? Então, identidade está no meu coração. Eternidade está no meu coração. O que é eternidade? É o processo que materializa quem Deus é. E Deus é, por que eternidade? Porque Ele é o eterno. Eterno se materializa por um processo, e não numa mágica, não no poder. Seria mais fácil se fosse poder, tá bom, amado? Mas não é poder, não é poder. Igreja não é poder, igreja é revelando o processo seguro, onde o homem ou uma semente se transforma numa grande árvore frutífera. A igreja é esse ambiente seguro, onde o homem conhece esse processo. Amém? Um lugar seguro para você conhecer esse processo. Então, e o processo faz o quê? Esse processo, ele materializa, ele dá visibilidade ao Pai. Aí o Pai é conhecido como o bom. Já leram isso? Um jovem chega lá, bom mestre, bom Jesus. Jesus é bom? Não, Jesus vai se tornar o bom quando virar Cristo. Por isso que ele fala, não, eu não. Por enquanto só tem um bom, e é Ele. Mas em breve, quando eu morrer, cair na terra e der fruto, eu vou jogar semente. Essas outras sementes vão eclodir. E como eles serão iguais a mim. Bom, igual eu sou bom, igual meu pai, e seremos uma família de pessoas boas. Mas ainda não era. Aí ele fala assim, bom mestre, só Deus. Então, se Deus é bom, o processo que materializa, que dá visibilidade ao bom é bondade. Se Ele é eterno, qual é o processo? A gente fala sempre isso, mano. É eternidade. Se Ele é fiel, qual é o processo? Fidelidade. O projeto do processo, o nome, a igreja, a família já sabe. Agora nós precisamos conhecer esse processo e viver esse processo na prática, porque esse processo é o nosso culto racional. Por isso que esse processo chamado eternidade, bondade, fidelidade, todo esse processo é o trabalho dos santos. Então, os santos trabalham na bondade, os santos trabalham na eternidade, os santos trabalham na eternidade. Os santos trabalham na santidade. Por que santidade? Porque Ele é santo. Da mesma forma, por que eternidade? Porque Ele é eterno. Só por isso. Não é uma eternidade num tempo que virá e não vai acabar. Não é isso. Mas no mundo natural, no entendimento natural, eternidade é uma coisa que não tem fim. Mas isso não é terreno. Estou falando de coisas celestiais. A eternidade é uma parte no tempo, no reino de Deus. O reino de Deus se materializa na terra através do processo da eternidade. Então, a eternidade é um processo, assim como santidade é um processo. E esse processo é o lugar onde os filhos de Deus trabalham. Amém? Então, os filhos de Deus trabalham. Aonde? Nesse processo. E por que eles trabalham? Porque o desejo dos filhos de Deus não é ser feliz. Eles trocaram a felicidade. Eles trocaram a alegria, o sucesso, por realizar o propósito de Deus aqui na terra. Às vezes, com sorriso. Muitas vezes com lágrimas. Mas com sorriso ou com lágrimas, eu vim fazer um trabalho. Tem trabalhadores aqui nessa noite? Tem trabalhadores? Denésio é trabalhador, Denésio é trabalhador, Claudinho é trabalhador, pastor Evandro é trabalhador. Amanhã vocês vão fazer o quê? Trabalhar. E se você estiver tristinho? Trabalhar. E se tiver uma boa notícia? Trabalhar. Então vocês são trabalhadores porque vocês trabalham. E se estiver chovendo? Dependendo, né? Mas a princípio trabalha, né? Nós trabalhamos, a não ser que a gente adoeceu, né? Adoeceu, pegou uma licença ou está de férias, né? Não complica muito o meu caso, não. Não complica, não, porque já está difícil arrumar a ilustração aqui. Mas o trabalhador trabalha, né? Tem trabalhador que Deus me livre. Mas não vamos entrar nisso, pelo amor de Deus. Mas trabalhador trabalha. Então, nós somos filhos de Deus? Trabalhamos. Amém? E trabalhamos para quê? Para materializar quem é o Pai.
Enquanto nós trabalhamos, nós temos atividades humanas. Por exemplo, tem gente que trabalha e tem uma atividade humana, ele é engenheiro. Ele trabalha e tem uma atividade humana, ele é cozinheiro. Ele trabalha e tem uma atividade humana, ela é dona de casa. Trabalha e tem uma atividade humana, ele é uma profissão aí qualquer, não é? Hã? Não, faz o quê? Ah, sim, caixa de mercado. Exatamente, isso é uma atividade, amém? Porque eu falo muito aqui na igreja, e eu acho que talvez tenha gerado confusão, que diz assim, buscai o reino de Deus e... Vocês conhecem essa passagem? E todas são acrescentadas. Aí daí dá a sensação seguinte, que eu abandono toda atividade, não tem que ter atividade, né? Vou buscar o reino de Deus, e o pão vai chegar lá em casa, o aluguel vai chegar, o dia do aluguel, tudo vai chegar lá em casa. É assim, amado? Não é assim, não. Deus vai ser o fiador, o garantidor da tua atividade, porque você está trabalhando para Ele. Diga comigo, Deus é o garantidor da minha atividade, porque eu trabalho para Ele. Mas eu exerço uma atividade. Você entendeu? Então tem gente, vai acabar. Tem gente que exerce atividade, mas não trabalha. Sim ou não? Tem muitos. Por quê? Porque nem conhece o trabalho do Pai. Nem sabe o plano do Pai. Então tem gente que exerce atividades religiosas e não conhece o trabalho. Tem milhares de sacerdotes, ovelhas, igrejas que não conhecem o trabalho, mas exercem muitas atividades, atividades religiosas, espirituais, atividades naturais, humanas, amém? E não trabalha, preste atenção, o homem que está trabalhando, ele está visando materializar, dar visibilidade ao Pai, está trabalhando. Esse aqui, ele está numa atividade celestial. O homem que não conhece isso, ele está fazendo atividade para aplicar no seu próprio plano humano natural de vida. Então, qual é a diferença? Um trabalhador de Deus, ele está buscando recursos para que, de alguma maneira, o plano de Deus se realize. Vou repetir, um trabalhador de Deus está buscando recursos nas atividades, em tudo, para fazer com que o plano de Deus se realize. E um trabalhador terreno está buscando recursos no mundo para que o plano dele, pessoal, de sucesso, de felicidade, de alegria, se realize. É muito parecido. É muito parecido. É tão parecido que aí é que dá o engano. Então é necessário que você receba muita ministração, muitas ilustrações, leiam muita Bíblia, para que você consiga discernir aonde começa um e termina o outro. Porque são muitos parecidos. Amém? Está gerando dúvida, tá? Deve estar. Você promete que vai anotar essa sua dúvida aí? Porque dentro de meia hora você vai esquecer tudo. Mas em 15, 20 minutos você vai lembrar. Então você anota. E se Jesus não voltar até domingo de manhã, a gente vai estar aqui 9h30, com vocês aqui. E a gente pode começar falando sobre o mundanismo de novo. Porque o mundanismo é uma atividade humana, terrena, buscando recursos para aplicar no meu sonho de vida. Vou repetir. Mundanismo é a minha atividade que eu desenvolvo para buscar recursos, para aplicar no meu plano de vida de felicidade. Então, eu exerço uma atividade, eu trabalho. Eu não trabalho, eu sou ladrão. Mas é uma atividade? É uma atividade. E ele vai aplicar isso aonde? No plano do capeta, de Satanás? Não, aonde? Só para você entender. Ele vai aplicar no plano de vida pessoal dele. É a atividade dele. Então, existem os mundanos
que estão fazendo coisas erradas para serem felizes e os mundanos que estão fazendo coisas certas para serem felizes. Mas tanto os que estão fazendo coisas certas para serem felizes, como os que estão fazendo coisas erradas para serem felizes, todos dois estão em pecado. Entendeu? Entendeu? Entendeu mesmo? Esse é o pecado da humanidade. Esse é o pecado dos homens. Eu não estou passando pano para o sujeito que está na lama. Adultério, fornicação, roubo, mentira. Amados, isso aí, nós temos que largar isso. Isso é mão suja. Mão suja. Na hora de trabalhar, chegar de manhã no trabalho de Deus, porque trabalho é para Deus. Tiver com mão suja, não entra, não trabalha. Se não trabalha, não vai produzir a imagem de Cristo, a imagem do Pai. Mão suja não trabalha, mãos limpas trabalham. Então, por isso que nós temos que empenhar uma palavra. E empenhar a palavra. E assumir a responsabilidade que as minhas mãos pela manhã estarão limpas. E por que você está lavando essa mão nessa bacia de bronze? No sangue, na água, por que você está fazendo isso? Porque eu sou um trabalhador e se eu não lavar minhas mãos não estiverem limpas, eu não posso trabalhar. E a minha missão nessa terra é trabalhar. Agora, nós exercemos uma atividade, amados. E por causa da nossa atividade de amanhã, e você deve tê-la, nós vamos dormir cedo. Nós almoçamos, nos alimentamos, nos fortalecemos por causa da atividade. E se você entrasse num lugar onde para trabalhar precisasse do crachá, e agora é 9 horas da noite, 10 horas da noite, você não acha o crachá, e você sabe, se você chegar lá amanhã sem crachá, você não entra, e amanhã, se você não entrar, vai ser o dia de fechamento, você vai ser mandado embora, você não tem como pagar seu aluguel, você não tem como pagar nada. E você, então o seu crachá passa a ser a tua vida. E eu preciso do meu crachá hoje à noite. Se alguém falar assim, para que ficar procurando o crachá? Vamos assistir o jogo do Flamengo. Para que procurar o crachá? Vamos assistir um filme na Netflix. Para que procurar o crachá? E você fala assim, está amarrado em nome de Jesus. Eu sei que assistir o jogo, assistir um filme é bom, mas eu preciso do meu crachá. Não é assim? Se você for um trabalhador, quer dizer, um cara que exerce uma atividade, e é um responsável, como vocês. Nós não procuramos o crachá? É só uma ilustração. E por que nós vamos sujar nossas mãos? Sabe por que a gente suja as mãos? Porque a gente fala assim, Deus não está vendo. É só uma fornicaçãozinha. Ninguém está vendo, só eu e ela. Amanhã, se Deus souber também, o pastor fala o tempo todo que Deus já resolveu essa parada, essa latada aí, Deus já perdoou todo mundo mesmo. Eu não vou para o inferno por causa disso. Não vai mesmo não, você não vai para o inferno porque não trabalhou. Você não vai para o inferno porque sujou as mãos. Você vai para o inferno, assim dá para entender melhor, né, Evandro? Que é ruim falar isso, né? Ninguém vai para o inferno, não, pelo amor de Deus, amados. Mas a pessoa vai para o inferno porque não trabalhou. E quem não trabalhou? Uns não trabalharam por ignorância, outros não trabalharam porque estavam com a mão suja. Adultério, fornicação, traiu a esposa, está traindo a esposa e acha que isso é normal, porque afinal de contas os pecados foram perdoados. Não é isso? A gente está na igreja que o pastor diz que os pecados foram perdoados. Ele entende a palavra para aplicar o benefício nele. A palavra não é para aplicar benefícios em ninguém. A palavra não é para você cobrar de ninguém o que foi pregado, como eu falei aqui domingo de manhã, ou domingo à noite, eu acho, falando assim, olha, o marido não deve trair e deve cuidar da esposa de tal maneira que ela não chore e que ela não fique nem suada. Aí essa esposa, está vendo? É isso que você tem que ser. Não, não era para ele, é para você. É como se você estivesse sozinha. Não é para você receber a palavra de Deus para aplicar no seu benefício. Está vendo, meu filho, o que o pastor falou? É isso que você tem que fazer. Está vendo, marido, o que o pastor falou? É isso que você tem que fazer. Não é para o marido, não é para o filho, é para você. E o filho? Ao filho a gente vai... Os filhos e os maridos e as coisas e as pessoas é o lugar onde nós trabalhamos, o serviço é esse mesmo. Às vezes o trabalho não está tão fácil, né, Denésio? Às vezes está mais fácil. O meu casamento está tranquilo. Muito bom, mas aproveita. E meu casamento está ruim, o solo está duro. Vai ser duro mesmo. Eu vou cavar e acabou. Era bom se tivesse solo mole, mas é mais duro mesmo. E o cara ali pegou um solo mole, eu peguei um solo duro. Eu peguei uma cascavel, o fulano pegou um anjo.
É isso mesmo, os filhos do fulano ali é uma bênção, os meus são os demônios. É isso aí, amados. É os teus filhos e é teu, abraça ele, ama ele do jeito que eles são. Ah, mas pastor, garante que ele vai mudar? Não vai mudar ninguém. É garantia de mudança. Nós não fazemos nada para mudar ninguém. Ah, vou fazer tudo isso, mas aí vai mudar meus filhos, né? Não! Cada um é responsável por si. Senão você passa a ser o Jesus que salva. Você está dizendo que a obra de Cristo não serviu para salvar. Quem salva é você. Então você virou um anticristo. Porque você é anti a obra de Cristo. Cristo já salvou. E qual é o problema dos homens? É que uma vez salvos, eles não lavam as mãos, muitos. E outros não se apresentam para o sacerdote para o trabalho, porque não sabem. A maioria não sabe. E olha, eu estou falando isso, quem serve a Deus há mais de 30 anos, eu não sabia. Eu não sabia, e eu não estava com as mãos sujas. Eu não estava enganando, porque eu nunca fui um mercenário. Amém, pastor Evandro? Eu nunca fui um mercenário. Eu nunca fui alguém que traiu minha esposa. Eu vivo com a minha esposa há 30 e poucos anos. Ela não está aí, dá para falar assim, né? 30 e poucos anos. Sou fiel a ela. Sou um marido para ela. Sou um pai para os meus filhos. E eu não sabia disso. Eu preciso pregar isso para vocês, porque eu sou pastor de vocês, ainda que vocês peguem tudo isso que eu preguei e joguem tudo no lixo amanhã. Não tem nenhuma dificuldade. Pastor, ninguém está ouvindo, ninguém está entendendo nada, ninguém quer saber de nada. Não tem problema. Eu faço isso porque eu sei quem eu sou e quem você é. Não tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Se você sorri ou se você chora, não importa. O que você faz com o que eu prego? Ah, pastor, ninguém está respondendo. O que tem? Eu faço o que eu tenho que fazer. Eu sou obrigado, faço porque tenho que fazer. E acabou. É a minha responsabilidade, eu empenhei a palavra e vou fazer. Enquanto tiver 2 ou 3, eu vou fazer. Quarta-feira, com 2 ou 3, eu vou fazer. Com muito dinheiro, eu vou fazer. Com nenhum dinheiro, eu vou fazer. Sem isso aqui, embaixo de uma árvore, eu vou fazer. Vou fazer. Porque as pessoas podem não me conhecer, mas eu sei que de onde você veio e quem é seu pai. E eu sei que o seu pai é o meu pai, por isso nós somos irmãos. Não tem nada a ver com o que você faz, ou deixa de fazer, ou vai passar a fazer. Eu sei quem é seu pai. Eu sei exatamente quem é seu pai. Porque o seu pai é o meu pai. E por isso que você é meu irmão. Não é porque você frequenta esse lugar. Mas frequentando esse lugar é um lugar de buscarmos em Deus sabedoria e revelação. E Deus está nos dando um pouquinho mais de um assunto que Ele vem falando. E nós vamos falar mais. Se Deus quiser, no domingo de manhã, eu vou falar mais sobre isso. A gente vai pegar de algum ponto essa palavra e vamos continuar falando. Umas coisas serão repetidas, outras serão acrescentadas. Até um dia você fala assim, agora eu entendi isso. Pô, mas pastor, falando há 10 anos. Mas agora deu uma virada de chave. Uma hora a chave vai virando, sabe? Então qual é o seu trabalho? Está presente. Diga, nesse momento, está presente. Segundo, ser dizimista. Pastor, agora só pegou pesado. Ser dizimista, senão a gente tem que fechar isso aqui. Se você está presente, esse lugar está fechado. Olha que coisa.